Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado no estudo do Antigo e do Novo Testamento, um especial olhar para o Novo Testamento nas cartas de Paulo, na nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite desde já no nosso canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus, se inscrever no canal, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Assim como pela página do Facebook, também você pode curtir e acompanhar os nossos conteúdos do Evangelho sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina espírita. Dentro desse nosso estudo de Romanos, temos percorrido já o capítulo 1, tendo percorrido o capítulo 1, alcançando o segundo capítulo, nós estamos aqui tratando sobre as reflexões ditadas por Paulo, anotadas pelo escriba Tércio, tratando sobre a relação da humanidade com Deus. Dentro dessas reflexões, então, já vimos que o diagnóstico de Paulo com relação aos gentios, aos estrangeiros, aos que estão fora de Israel, é que eles se encontram debaixo de condenação. Condenação consciencial por se manterem voluntariamente afastados das leis divinas, recolhendo em si mesmos o contributo deste afastamento, sendo angústia, aflição, os descaminhos de toda a ordem, no campo dos relacionamentos, no campo da relação própria do homem com Deus e as suas consequências, más consequências para a sua existência. Mas alcançando esse segundo capítulo que estamos tratando, vamos perceber que os judeus se encontram na mesma condição. E é disto que Paulo está tratando. Para dar sequência nessa nossa reflexão, eu convido você que nos acompanha a poder, então, se assim desejar, tiver acessível, abra a sua tradução ou recorra à sua tradução, onde quer que você se encontre neste momento, para fazer a reflexão conosco a partir do segundo capítulo da carta aos Romanos, verso de número 6. Eu vou fazer a leitura aqui em duas traduções, como costumamos fazer, em João Ferreira de Almeida e também na tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, a tradução do 6º verso do capítulo 2 da carta aos Romanos é a seguinte: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, nos traz o seguinte ensino: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Há ecos aqui muito claros, né, da lembrança daqueles que são mais afeiçoados à mensagem do Evangelho, das palavras de Jesus, né? Jesus dissera a respeito disso, e a referência que se encontra nas anotações em Mateus, capítulo 16, verso 27, o próprio Jesus dissera, né? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. O texto de Mateus 16, portanto, verso 27, está aqui, de certa forma, replicado nesta reflexão paulina da carta de Paulo aos Romanos, quando está tratando a respeito da condição dos judeus, que não difere do restante da humanidade, mas especificamente aqui Paulo caminha para refletir em torno desse diagnóstico também da relação dos judeus com Deus, e dentro dessa condição ele vai anunciar nesse 6º verso que esse o qual
qual, a tradução de João Ferreira de Almeida, se refere ao próprio Deus, ao próprio Criador. Esse Deus único anunciado por Moisés e pelos profetas, que reflete a crença, o entendimento monoteísta de um único só Deus, a organizar como Senhor Supremo, como diz a doutrina espírita, essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas. Pois neste nosso relacionamento com Deus, já tratamos a respeito disso, né? O quanto Deus organiza esta criação no universo através de suas leis, chamadas leis divinas ou leis naturais, portanto, que regem a natureza das coisas criadas por Ele. Sendo todas as coisas criadas por Ele, todas estão debaixo desses regramentos, dessas observâncias do Criador, que não estão sujeitas à mutabilidade das nossas legislações. As nossas são imperfeitas, refletem aspectos culturais momentâneos e, portanto, precisam ser revisadas, algumas mesmo revogadas, porque não servem mais. No entanto, quando falamos sobre leis divinas, estamos falando de algo que emana de um pensamento, de uma natureza perfeita, que é a de Deus. E, portanto, não há mudança, não há variação, porque ela já traz em si tudo aquilo que é necessário para a nossa plenitude. Isso é fundamental para eu entender, porque é justo, é correto, é de acordo com o caráter de Deus que Ele dê a cada um de nós, que Ele retribua, como está na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, ou mesmo aqui em João Ferreira de Almeida, que diz: o qual, esse mesmo Deus, Ele dará, recompensará, é o verbo utilizado, a cada um segundo, de acordo, conforme com as suas obras. Entendendo obras aqui como as realizações, as ações, aquilo que de fato nós entregamos no campo dos contatos que temos com o nosso próximo, nas relações sociais que construímos, que edificamos, que mantemos, na maneira pela qual nós tratamos pessoas, situações, as circunstâncias que nos visitam nessa presente existência, nessa presente encarnação, ou em tudo aquilo que vivemos também na nossa jornada evolutiva até aqui. Sabemos, a partir da doutrina consoladora, sobre o princípio da multiplicidade, da diversidade das existências, e que cumprimos nessas etapas a nossa vida espiritual com a intenção de progressão, para alcançar aquilo que o próprio Cristo nos dissera: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esta é a meta, mas nós ainda, criaturas imperfeitas, precisamos desse curso reeducativo da alma. Esse curso reeducativo da alma passa pela experiência de relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Entender isso é fundamental. Porque quando eu passo para o campo das obras, para o campo das ações, antes de fazer alguma coisa, devo, como ser consciente, estar fundamentado nas próprias leis que regem a vida, para que o meu passo não seja em falso, para que eu esteja conforme, não desconforme essas leis divinas, que já dissemos aqui, eternas e imutáveis. Aquelas aqui nos benfeitores espirituais, na questão 614 do Livro dos Espíritos, vão nos dizer: é a única possível para a felicidade do homem, e ele não é senão infeliz quando dessas leis naturais, divinas, quando delas nós nos afastamos. A cada um, portanto, será retribuído. Seremos recompensados segundo as nossas obras.
Pois entendendo isso, ainda à luz da doutrina espírita, texto em que Paulo está então tratando com os judeus e falando sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus, como ele nos avalia, qual é o olhar do seu pai sobre os seus filhos, perceba que é um critério de justiça muito claro. Não se confunde o bem com o mal. Entendendo aqui que não é uma situação maniqueísta de tornar de maneira absoluta, porque isso não existe sobre a Terra, alguém que seja 100% a todo instante, a todo momento, um promotor do bem. Ou da mesma forma, 100% um promotor do mal. Essa nossa oscilação diz respeito a esse nosso estado, que demonstra esse paradoxo da existência aqui como encarnados e imperfeitos, de que nós não estamos absolutamente nem num extremo nem no outro. Isso, no entanto, é perigoso, sob o ponto de vista de que devemos tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Na via da conformidade com as leis divinas, cuja decisão deve ser consciente para que ative em nós quem somos de fato. Na condição de filhos de Deus, criados em imagem e semelhança ao Criador, devemos expressar e manifestar isso no mundo, da maneira como nós pensamos e agimos. Se isto não acontece da forma como precisamos, da maneira como desejamos, como ansiamos alcançar isso, é porque, de fato, nós ainda precisamos curar feridas. Entendendo este curar feridas como compreender num processo de autoconhecimento o que não vai bem em mim. Isso é uma avaliação pessoal, acompanhada, monitorada cuidadosamente pelos nossos benfeitores espirituais, que nos intuem, nos inspiram, nos auxiliam através de seus aconselhamentos, através da palavra que vem da revelação divina, daquele dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das Luzes, como anuncia o apóstolo Tiago, pois essa revelação que nos visita, que ilumina a nossa consciência, que nos faz realmente nos aproximar desse foco gravitacional que é o amor divino, é isso que nos cura. É isto que nos regenera. Compreendendo essas questões, avançamos, voltando à obra básica, com o Livro dos Espíritos, em Allan Kardec, questão de número 646. Trazemos mais um ponto aqui para refletir em conjunto. Lá tratando exatamente sobre lei divina, sobre lei natural, consequências, portanto, do bem e do mal, Kardec vai fazer o seguinte questionamento aos benfeitores espirituais. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta dos instrutores espirituais é a seguinte: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse-o, falou a respeito, afirmam os benfeitores, a propósito do óbolo da viúva. Óbolo da viúva, né? Quer dizer, aquela doação que ela dera no templo de Jerusalém, ofertando tudo aquilo que ela tinha. Não que sobrava, tudo aquilo que ela tinha. Para não nos enganarmos a respeito da natureza
e dessa comparação que os benfeitores estão fazendo sobre o óbolo da viúva, que Jesus menciona no Evangelho, com essa nossa relação sobre o mérito do bem, que os Espíritos já estão nos dizendo, né? Os Espíritos Consoladores estão a anunciar para a gente que este grau está exatamente na dificuldade. Quando é algo pelo qual não vai fazer falta nenhuma, com qual... E a questão é essa, né? Eu não tenho envolvimento com aquela ação. Eu fiz. E às vezes fiz de uma forma fria, de uma maneira calculada, de uma maneira mesmo a cobrar depois. Olha o bem que eu te fiz. Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu contribuo com essa entidade, com aquele trabalho. Eu sou voluntário há décadas em determinada atividade. Será que esta é a questão? Será que quando ouvimos Paulo direcionando a comunidade em Roma, o alerta de que Deus recompensará cada um segundo as suas obras, estamos falando de um cálculo frio sobre ações no bem? Visitando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez mencionamos Allan Kardec, no capítulo de número 13, itens de número 5 e 6. Já ao final, tratando exatamente sobre o óbolo da viúva, né, mencionado pelos benfeitores espirituais na questão 646, que ora lemos, aqui então, texto do próprio codificador, Kardec vai clarear para a gente essa questão, afirmando o seguinte: aliás, não é apenas com ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Porque aqueles questionam, né? Não, mas eu não tenho recurso financeiro para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Será que isso deve nos paralisar? Não temos outras formas, outros recursos que não sejam os monetários, que não sejam os financeiros para promover o bem no mundo? Não ignorando que o recurso financeiro é indispensável também para fazê-lo. Que bom que aqueles que tenham consciência possam dispor desses recursos em benefício de obras justas, de obras dignas, de obras que alcancem realmente os necessitados, os menos favorecidos. Que bom! Esse é o aspecto da caridade material que não podemos ignorar no mundo com tamanhas de desigualdades, com imensas carências como temos no planeta Terra, na atualidade dos nossos dias. E assim tem sido há séculos, assim tem sido há milênios. Os graus de injustiça, de desigualdade, de desfavorecimento de determinados núcleos. E lá sabemos que se encontram irmãos nossos também, todos emanados na condição de filhos de Deus. Eu não posso compreender isto como natural, como normal, como deve ser assim. Chegam a anunciar os benfeitores espirituais que numa sociedade organizada, segundo o pensamento do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Não é isto, infelizmente, que temos visto. Sim, o qual esse mesmo Deus, amoroso, mas também justo e soberano, dará a cada um, recompensará a cada um, segundo as suas obras. Qual a natureza dessas obras? Quando venha nos faltar, mesmo os recursos financeiros, o que mais podemos oferecer? Allan Kardec, aqui nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, vai anunciar, rememorando, capítulo 13, sexto item do Evangelho. Continua para nos dizer: aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Vai dar a dica. Se não é de uma maneira, será de outra.
Porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Olha o óbolo aí, uma parte do teu trabalho, uma parte do teu tempo, uma parte do teu repouso. Kardec conclui: aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Ofertar o melhor de nós mesmos em benefício da comunidade que habitamos. E para que não fique tão impessoal a comunidade em que habitamos, são aqueles pequenos núcleos, ou pelo menos inicia por aqueles pequenos núcleos do nosso contato diário. Família, grupo de trabalho, vizinhos, aqueles que nos rodeiam, aqueles com os quais nos encontramos diariamente, nos relacionamos. O próximo, lembremos, é aquele que se aproxima. Aquele que se aproxima é meu irmão. Venhamos a compreender isso. Venhamos a abrir o nosso entendimento para essa realidade existencial inadiável, que não só sabemos, ouvimos dizer, entendemos na cabeça a relevância das leis divinas, mas a aplicabilidade, por vezes, está tão distante do campo das ações, das obras, daquilo que entregamos no mundo. Para concluir, retomamos o Evangelho segundo o Espiritismo, olhando no capítulo de número 20, tratando sobre os trabalhadores da última hora, mensagem titulada Os Obreiros do Senhor, assinada pelo Espírito de Verdade, Paris, França, 1862. Vai anunciar, então, através da mediunidade, através do intercâmbio, nos chega a mensagem espiritual para nos dizer: Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque há aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, pelo Consolador prometido. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Amados, lembremos da relevância deste ensino. Lembremos que aquele que se entrega à obra, que se entrega ao trabalho, não espere facilidades, não espere privilégios de nenhuma ordem. Percebem que a instrução do Espírito de Verdade é dizer: àqueles que não recuarem diante de suas tarefas, a este será confiado não os postos mais fáceis, mais leves, mais tranquilos, mas os mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Porque, como já anunciaram os benfeitores na questão 646 que lemos, o mérito está na dificuldade. Porque exige mais de nós, existe mais entrega, exige mais renúncia, existe mais envolvimento. E é só dessa maneira que estaremos, de fato, replicando o ensino e o exemplo do Cristo nas nossas vidas. E esta é a nossa única via
de nossas imperfeições. Para compreendermos aqui, ao final, o quanto a revelação divina tem anunciado isso para a gente reiteradas vezes, eu retorno ao Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui, por exemplo, pegando a sequência desse ensino, o quanto lá, 1 milênio antes de Jesus, o salmista já anunciava. Salmos de número 62, verso de número 12. E a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme seus atos. Mesmo ensino. Provérbios 24, verso 12. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Aqui já é Salomão. Em Eclesiastes, mais uma vez, o sábio rei de Jerusalém vai afirmar no capítulo 3, verso 17. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo propósito, um lugar para cada ação. E por fim, profeta Jeremias, capítulo 17, verso 10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Percebemos que há milênios o mesmo ensino nos visita. Não nos enganemos. Aquilo que semeamos, isto mesmo colheremos. Pois isso aprendemos hoje. Olhando para esse texto com tamanhas conexões com os profetas, com os mensageiros, com o pensamento do próprio Jesus para relembrar. Romanos 2, verso de número 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno desse texto, capítulo 2, verso 6, da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite mais uma vez, pelo canal do YouTube, playlist, listagem de vídeos, vocês podem acompanhar esse trabalho de reflexão em torno da carta de Paulo aos Romanos, assim como os demais trabalhos, atividades do NEPV de Jesus. Basta digitar dessa forma, se inscrever, acionar o sino de notificações, interaja conosco através de comentários, sugestões, compartilhe, leve adiante a mensagem. Essa é a intenção, a proposta de trazer o Evangelho de Deus à luz da doutrina consoladora. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui o meu forte abraço e o meu desejo de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.